Ontem teve uma informação muito importante. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou a defesa de Bolsonaro, que estava pedindo conteúdo daquele depoimento, aquele longo depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal, que não é a delação, é aquele depoimento à Polícia Federal, o longo depoimento desse último depoimento que foram todos, né, à Polícia Federal. E a defesa de Bolsonaro pediu acesso a isso. E aí, Alexandre de Moraes negou o acesso a essas informações. E por que negou o acesso a essas informações? Justamente pela homologação do acordo de delação premiada. A partir de agora, Mauro Cid tem que ficar realmente em silêncio. Ele se comprometeu nesse acordo com a Polícia Federal a contribuir com as investigações. Então, até estão cogitando a possibilidade de ele ir à CPI. Só que ele, na CPI, não vai poder falar nada mais uma vez, porque justamente ele está com um acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, né, Josias? Então, por isso essa negativa de Alexandre de Moraes à defesa de Bolsonaro. Mauro Cid agora só vai falar com a Polícia Federal e delatar o que ele prometeu. O sigilo é uma pré-condição para o êxito de um acordo de colaboração premiada, né, Fabiola? Agora, a partir das revelações feitas pelo Mauro Cid, a polícia já está programando, inclusive, novas diligências, eventuais prisões preventivas. Vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, batidas de busca e apreensão. Então, tudo isso exige sigilo, sob pena de você alertar os investigados, né? Então, esse sigilo é uma pré-condição para a celebração do acordo de delação. Se o personagem que está delatando ele dá com a língua nos dentes em público, ele corre o risco de melar a delação e perder lá a perspectiva de obter algum tipo de premiação judicial, né? Pode ser redução de pena. No caso do Mauro Cid, pode ser, por exemplo, uma remissão dos delitos atribuídos ao pai dele, né, o general Lorena Cid. Então, para que ele faça jus a algum tipo de premiação, primeiro ele tem que ser efetivo na sua colaboração, a colaboração precisa se revelar efetiva, precisa resultar na perspectiva de punição de gente que esteja acima dele, no caso do Mauro Cid, sobretudo o Bolsonaro, mas não apenas ele, e é preciso que ele mantenha sigilo. E os próprios investigadores, né? Você nota que esses depoimentos, Fabiola, que estão na raiz do acordo de delação, esses últimos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, até agora nada vazou em relação a eles, né? E agora tem essa história dos militares, né? Segundo essa coluna da Mônica Bergamo, eu até queria ouvir o professor Pablo a respeito disso. Mauro Cid deve citar os militares do governo Bolsonaro nessa delação. Ele vai citar militares que participaram do núcleo do governo em seu acordo de delação premiada. Cid, ele deve citar, entre outros, o general Augusto Heleno. Foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, no governo passado. E também o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Bom, Heleno já negou no depoimento à CPI que tivesse ajudado a articular uma tentativa de golpe. Ramos afirmou, quando estava no cargo, que seria ultrajante e ofensivo afirmar que os militares estariam envolvidos em algum tipo de golpe, mas fez um alerta para o outro lado: não estica a corda. Há muita preocupação, né, professor Pablo, em relação a essa questão com os militares, uma relação que pode, inclusive, deixar, né, as instituições ainda mais frágeis. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Até o senhor falou agora que Mauro Cid vai falar quem estava acima dele, quem foi o responsável, quem deu as ordens, e os militares estavam também acima dele, uma questão hierárquica aí. Como é que o senhor vê essa questão dos militares nessa delação de Mauro Cid? Olha, Fabiola, a coisa que mais me preocupa nisso tudo é a gente acompanhar como as Forças Armadas vão lidar com o fato de oficiais de alta patente. Nós estamos falando de dois generais, tem o pai do Mauro Cid, que também é um general que também estava envolvido no caso da Joyce. Como é que os militares vão lidar com oficiais de alta patente estando implicados nos crimes aí que estão sendo apurados pela justiça, né?
a fraude nos cartões, as joias e o 8 de janeiro. A expectativa, a boa expectativa, seria que as forças militares, em particular o Exército, elas saibam separar, né, os militares, principalmente porque não são da ativa, né, eles são militares da reserva, que permita que eles sejam julgados, que eles sejam processados pela justiça civil e eles recebam com, digamos assim, com tranquilidade institucional, e eles não entrem num jogo corporativo de defender os seus e reivindicar um tratamento especial da justiça, ou que sugere qualquer tipo de inquietação nos quartéis, né? Essa seria até uma maneira da gente superar esse episódio Bolsonaro, né? A participação dos militares na política brasileira é muito conturbada, né? A gente veio de uma ditadura militar, a participação de militares era vista com muito, muito receio. Então, tem outros países que não passaram por ditaduras militares, onde os militares eventualmente têm uma pequena participação política nas áreas da sua competência, defesa, segurança, logística. No Brasil, isso não era muito bem-vindo, isso trazia memórias ruins do autoritarismo. Os militares embarcaram num governo complicado, muito radical, que tensionou a democracia brasileira, e agora entraram de um jeito ruim, voltaram para a política de um jeito muito ruim. E a maneira como eles vão lidar com a apuração dos crimes que aconteceram no governo Bolsonaro é muito importante. O ideal seria que eles soubessem separar, né, entregar as pessoas que cometeram crimes e deixar eles serem processados pela justiça comum com normalidade, com tranquilidade, sem agitação, sem defesa corporativa. Se a gente conseguir isso, talvez a gente possa reincorporar os militares dentro da ordem democrática de uma maneira mais equilibrada. Não é que não seja tensionando a democracia, mas também não seja deixando eles de lado, porque eles eventualmente podem ter um papel, porque eles têm, não os militares da ativa, né, os militares da reserva, uma vez que eles saem, eles têm competência, experiência profissional que eventualmente cabe nos governos, desde que essas coisas não se misturem.